A tela do meu computador está aberta agora, aqui no escritório. É mais uma execução fiscal milionária. O nome da empresa aparece no topo, o cadastro nacional da pessoa jurídica está correto, tudo parece estar dentro daquela normalidade corporativa dura que o empresário já conhece. Até que eu rolo a página e leio a certidão do oficial de justiça. E a frase grafada ali é curta, fria e absolutamente devastadora. Dirigi-me ao domicílio fiscal e não encontrei a empresa no endereço indicado. O imóvel encontra-se fechado ou ocupado por terceiros. E pronto. Apenas isso. É nesse exato momento, diante dessa única linha, que muita gente sente o chão abrir de verdade. Porque essa frase costuma ser o gatilho processual para a virada mais perigosa na vida de um empresário, o momento em que o processo que era apenas um problema da empresa começa a mirar, de forma agressiva, o seu cadastro de pessoa física. O seu patrimônio pessoal. A Procuradoria da Fazenda entra com a petição na sequência, quase no piloto automático. O texto é padronizado e letal, requer a aplicação da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Presunção de dissolução irregular da sociedade. Requer o redirecionamento imediato da execução para o sócio gerente ou administrador. E você, lendo isso, pensa com aquele misto de indignação e desespero: como assim dissolução irregular? Eu não cometi fraude nenhuma. Eu só mudei o endereço da operação. Ou eu fechei a porta daquela filial porque o mercado não ajudou e o caixa não suportava mais. Ou pior, eu já saí dessa sociedade há mais de 3 anos. E a pergunta que realmente importa agora, antes que qualquer bloqueio recaia sobre as suas contas, é a seguinte: o que a justiça chama, de fato e na prática, de dissolução irregular? Basta não encontrar a empresa no endereço para que o escudo corporativo seja quebrado? Basta ter atrasado o pagamento de um tributo lá atrás? E se eu era apenas um investidor e não o administrador? O que acontece agora? Fique comigo, porque neste vídeo eu vou desmontar essa engrenagem e te mostrar como blindar o seu patrimônio. Eu continuo rolando a petição dessa execução e vejo o roteiro jurídico que se repete, de forma quase idêntica, em milhares e milhares de processos por todo o Brasil. O alicerce processual que a Fazenda utiliza é a Lei 6.830, do ano de 1980, a famosa Lei de Execuções Fiscais. Eles focam especialmente no artigo 4º desta lei, que define de forma ampla quem pode estar no polo passivo da cobrança, desenhando a dinâmica de como o Estado vai atrás do seu crédito. A Fazenda, então, puxa o fundamento de responsabilidade pessoal que faz a ponte entre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e o Cadastro de Pessoa Física. Eles invocam o artigo 135, inciso 3º, do Código Tributário Nacional. Preste muita atenção aqui, porque esta é a chave de todo o problema. O Código diz que diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado podem responder pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. E é exatamente aqui que acontece o grande pulo do gato da Procuradoria na prática forense. A jurisprudência dos nossos tribunais passou a tratar o encerramento das atividades sem a devida baixa nos órgãos competentes, a chamada dissolução irregular, como uma verdadeira infração à lei, capaz de justificar a quebra da proteção patrimonial e autorizar o redirecionamento da dívida. Só que eu quero que você perceba a cena real, o mundo dos negócios como ele é. Não existe, nesse primeiro momento do processo, uma confissão formal de encerramento irregular por parte do empresário. Não existe um documento assinado dizendo "eu fechei as portas para fugir dos impostos". O que existe é apenas um indício frágil materializado pelo oficial de justiça: a empresa não foi encontrada no endereço. E é justissimamente por isso que entra em campo a famigerada súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Ela funciona como um atalho probatório gigantesco para o Estado. A regra diz o seguinte: se a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicar formalmente essa mudança aos órgãos competentes, presume-se a sua dissolução irregular. E essa presunção é o passaporte que permite ao juiz autorizar o redirecionamento da execução para o patrimônio do sócio ou administrador. E quando essa presunção cola nos autos, meu amigo, o risco chega numa velocidade assustadora. Estamos falando do bloqueio imediato de contas bancárias e investimentos via sistema Sisbajud. Estamos falando de restrição de circulação e transferência de veículos via Renajud. Estamos falando de averbações premonitórias na matrícula dos seus imóveis e de uma série de impedimentos que não pedem licença para acontecer. Você acorda em uma terça-feira qualquer, vai passar o cartão, e descobre que o seu cadastro de pessoa física está no olho do furacão. Mas, antes de você colocar as mãos na cabeça e concluir "então não tem jeito, eu estou perdido e vou pagar essa conta com a minha casa", eu preciso colocar agora, nesta exata parte da nossa conversa, o freio jurídico que muita gente esquece, inclusive muitos advogados, e que muda completamente a regra do jogo.
Existe uma outra súmula, anterior e igualmente poderosa. É a súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça. Ela estabelece, com todas as letras, que o simples inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Vamos traduzir isso para o português claro dos negócios. Não pagar um imposto não é, de forma alguma, sinônimo de o sócio vai pagar do próprio bolso. A dificuldade financeira, o fluxo de caixa negativo, a crise econômica que forçou a inadimplência são riscos do negócio, não são crimes. O que muda o jogo e autoriza a invasão do seu patrimônio é a narrativa de irregularidade, de infração deliberada, de um comportamento que o direito entende como um ilícito extracontratual. É por isso que a súmula 435 é tão sensível e perigosa, ela cria uma presunção de ilícito. Mas, e aqui está o segredo que salva patrimônios, presunção não é sentença absolutória para a fazenda. Presunção é apenas uma verdade provisória que admite prova em contrário. E aqui, olhando nos seus olhos, eu te faço uma pergunta muito direta e estratégica. No seu caso específico, a sua empresa realmente deixou de funcionar no mundo real, ou só houve um desencontro burocrático de endereço, um atraso na atualização de um cadastro na prefeitura ou na junta comercial? Agora, eu estou com o seu processo virtualmente aberto aqui na nossa mesa de reunião e a sua dúvida inicial vira um plano de ação. Doutor, como eu me defendo antes que a caneta do juiz bloqueie a conta onde eu recebo o meu salário ou pago a escola dos meus filhos? Porque, na execução fiscal, o tempo é o seu maior inimigo. Muitas vezes, quando você decide reagir tarde, você já está reagindo contra um bloqueio milionário que aconteceu primeiro, e a sua energia será gasta tentando liberar um dinheiro que já está preso, em vez de evitar que ele seja tocado. Então eu vou te conduzir agora, passo a passo, pelos 5 pilares estratégicos que normalmente decidem o jogo nos tribunais superiores. Primeiro pilar, atacar frontalmente o rótulo de dissolução irregular com o que chamamos de prova de realidade material. Preste atenção. Se a sua empresa ainda existe, se a operação roda, se os funcionários trabalham, você precisa fazer essa realidade fática transbordar para dentro do processo através de documentos simples, mas irrefutáveis. O oficial de justiça atestou que você não estava lá? Tudo bem. Nós vamos juntar um novo contrato de locação com firma reconhecida. Vamos anexar dezenas de contas de consumo recentes no novo endereço, energia elétrica, água, internet, telefone. Vamos providenciar fotografias datadas da fachada do estabelecimento e da operação interna. Vamos juntar notas fiscais de entrada e saída emitidas nos últimos meses, comprovantes de folha de pagamento ativos e, principalmente, a evidência cabal de que o endereço está, ou foi tempestivamente, atualizado nos cadastros públicos relevantes. Estamos falando da Junta Comercial do seu estado, da Receita Federal do Brasil, da Secretaria da Fazenda Estadual e da Prefeitura Municipal. A presunção da súmula 435 nasce de um verbo, sumir. Se você constrói um acervo probatório que grita para o juiz eu não sume, eu estou aqui operando e gerando riqueza, a presunção do Estado perde completamente a força. E mesmo se você mudou de endereço e esqueceu de avisar imediatamente, a pergunta técnica que o juiz fará é: você apenas cometeu uma infração administrativa de desatualização cadastral, ou você desapareceu do radar para fraudar o fisco? A prova de atividade contínua é a sua maior blindagem. Segundo pilar estratégico, separar, com um bisturi cirúrgico, o que é inadimplência comercial do que é responsabilidade pessoal dolosa. É neste momento que você traz a súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça para o centro do palco e obriga a Procuradoria a sair do discurso genérico. O discurso deles é emocional e automatizado. A empresa deve milhões, a empresa não foi achada, logo, o sócio deve pagar a conta. Você obriga o processo a entrar na dogmática jurídica estrita. Qual foi o ato concreto, individualizado e provado, praticado por este administrador específico, que configurou excesso de poderes ou infração à lei, nos exatos termos exigidos pelo artigo 135, inciso 3º, do Código Tributário Nacional? Se a Fazenda Pública não individualiza sua conduta, se ela não demonstra como você agiu com dolo, fraude ou simulação, e se limita a repetir como um papagaio a presunção da súmula 435, o pedido de redirecionamento fica extremamente atacável. E esse é um ponto de refinamento jurídico que muita gente não percebe na hora do pânico. O processo judicial de cobrança precisa falar de fatos concretos, de datas específicas, de atos individualizados, e não apenas colar rótulos teóricos no seu nome. Terceiro pilar, e talvez o mais crítico para quem faz negócios em sociedade, estabelecer com clareza documental quem era quem na data crítica dos fatos. Quando eu pego um caso assim, a primeira coisa que eu exijo do cliente é o contrato social primitivo e absolutamente todas as alterações consolidadas.
Eu construo uma linha do tempo minuciosa, porque aqui mora a confusão mais comum e destrutiva do direito societário brasileiro. Nem todo sócio é administrador, e nem todo administrador estava com a caneta na mão quando o fato gerador da dívida ou a suposta dissolução irregular aconteceu. O direito brasileiro separa a figura do investidor da figura do gestor. Se você era apenas um sócio cotista, que injetou capital mas não tinha poderes de gerência, não assinava cheques, não contratava e não demitia, isso precisa estar cristalino nos documentos averbados. A jurisprudência protege o sócio meramente cotista do redirecionamento por dissolução irregular. Por outro lado, se você era administrador, mas saiu da empresa anos antes daquele oficial de justiça bater na porta, a sua defesa passa obrigatoriamente por provar a sua retirada formal e regular. E quando eu falo formal e regular, eu não estou falando de um acordo de gaveta ou de uma conversa de WhatsApp onde você disse "tô fora". Eu estou falando de alteração contratual devidamente protocolada e registrada na junta comercial. Você precisa sustentar e provar que você não tinha qualquer poder de administração ou gestão de fato no momento em que surgiu o indício de encerramento irregular das atividades. Para o sócio retirante, o detalhe que decide entre manter as economias da vida inteira ou perder tudo é simples, frio e cruel. Qual a data exata da sua saída registrada? Qual a data exata do evento que gerou a presunção de encerramento? E qual é o nexo de causalidade entre a sua gestão passada e a irregularidade presente? A prova documental, neste cenário, é soberana absoluta. Sem o papel registrado, a sua história vira apenas palavra vazia contra a presunção esmagadora do Estado. E agora surge a pergunta que os empresários sempre me fazem, invariavelmente, naquele tom de desespero contido no meio da reunião: Doutor Lucas, eu já saí dessa empresa há 5 anos, me desentendi com meu ex-sócio, deixei tudo para ele. O meu nome ainda pode ser arrastado para dentro dessa execução. E a resposta honesta que você precisa ouvir é: pode. Pode acontecer a tentativa de inclusão, sim. O sistema da Fazenda vai tentar cruzar dados históricos e a narrativa da petição vai tentar te amarrar à gestão no momento em que o tributo deixou de ser pago. É por isso que eu bato tanto na tecla de que organizar a sua pasta de saída da sociedade, guardando cópias de distratos, balanços de encerramento, quitações e os registros da junta comercial, não é preciosismo burocrático. É defesa patrimonial antecipada. É o seguro de vida do seu patrimônio. Quarto pilar de defesa, a análise implacável da prescrição do redirecionamento. Anote isso, porque salva fortunas. A Fazenda Pública não tem o direito infinito de pedir o redirecionamento da dívida para o seu cadastro de pessoa física a qualquer tempo ou quando ela bem entender. Existe uma farta e consolidada discussão no Superior Tribunal de Justiça sobre o prazo limite para que o Estado tome essa atitude. Em regra geral, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos. E o grande debate estratégico mora no termo inicial desse prazo, ou seja, quando o relógio começa a contar. A jurisprudência dominante entende que o prazo começa a correr no exato momento em que a Fazenda Pública toma ciência formal do indício de dissolução irregular. Sabe quando isso normalmente acontece? Exatamente naquela primeira certidão do oficial de justiça dizendo que não encontrou a empresa, lá no começo do vídeo. Então, como estrategista, eu olho para o seu processo e faço as contas retroativas. Quando ocorreu a primeira tentativa frustrada de citação? Em que ano e mês exatos o oficial de justiça devolveu aquele mandado negativo? E quando, finalmente, a Procuradoria protocolou o pedido para colocar o seu nome no processo? Houve inércia do Estado? O processo ficou parado em uma gaveta digital por anos? Passou tempo demais entre a constatação do endereço vazio e o pedido contra o sócio? Porque se passaram mais de 5 anos, a defesa tem a obrigação de alegar a prescrição intercorrente ou prescrição para o redirecionamento. E eu te garanto, a prescrição é o tipo de detalhe técnico milimétrico que encerra o processo, extingue a dívida contra o sócio e muda completamente o final do filme a seu favor. Quinto e último pilar, dominar as ferramentas táticas para apresentar essas defesas dentro do rito processual. Não basta ter o direito, você precisa saber qual porta processual abrir, porque errar o momento ou a ferramenta pode significar a perda dos seus bens. Se nós identificamos, na análise do seu caso, que existe matéria de ordem pública e temos prova pré-constituída e irrefutável, por exemplo, uma ilegitimidade passiva evidente porque você não era sócio, uma prescrição claríssima pelo decurso do tempo, ou uma nulidade processual absoluta, nós podemos avaliar o protocolo imediato de uma exceção de pré-executividade. Essa é uma peça maravilhosa, porque ela permite discutir pontos vitais do processo e pedir a sua exclusão sem, necessariamente, ter que garantir o juízo penhorando bens ou depositando o valor milionário da dívida em juízo. Por outro lado, se o seu caso é mais complexo, se exige dilação probatória, aprofundamento de fatos controversos, depoimentos ou perícias, e o juízo já estiver garantido por algum bem, a via adequada será os embargos à execução fiscal.
E além dessas defesas amplas, existe um movimento tático de curtíssimo prazo que eu considero de sobrevivência crucial, a impugnação específica e imediata ao pedido de redirecionamento, protocolada assim que a Fazenda peticiona, buscando convencer o juiz a indeferir o pedido antes mesmo de citar você. Isso serve para impedir a automação do seu cadastro de pessoa física no polo passivo. Porque se você cruza os braços e deixa a presunção processual virar rotina de cartório, o processo atropela você, e as restrições patrimoniais severas podem e vão acontecer muito antes que você tenha a chance do contraditório efetivo. E aqui, já nos encaminhando para o final do nosso raciocínio, eu quero que você sinta a urgência dessa situação do jeito certo. Não estou aqui para gerar pânico cego, estou aqui para instalar em você a mentalidade de gestão de risco em alto nível. Execução fiscal, no Brasil de hoje, não é mais apenas um problema contábil ou uma dívida de cadastro nacional da pessoa jurídica que fica esquecida na gaveta do contador. No instante em que aparece a sombra da súmula 435 nos autos, a discussão atravessa a parede de vidro da empresa e vira uma discussão de cadastro de pessoa física. O seu suor, a casa da sua família, os seus investimentos e a liquidez das suas contas entram em jogo. E, nesse cenário, o tempo de reação, a organização documental e a agressividade técnica da sua estratégia jurídica passam a valer infinitamente mais do que a sua justa indignação de se sentir injustiçado. No fim do dia, revendo todos esses anos de advocacia contenciosa tributária, o padrão metodológico do Estado fica muito claro na tela do computador. A gigantesca maioria dos redirecionamentos nasce de uma cena banal e simples. A empresa simplesmente não é encontrada no endereço de registro. A súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça é a ferramenta estatal que transforma esse pequeno tropeço factual numa presunção de fraude extremamente poderosa. Mas a porta de saída legal também é clara e acessível para quem tem a técnica correta. Presunção não é, jamais, uma sentença definitiva. Essa presunção de ilícito pode e deve ser implodida no processo com inteligência. Nós a derrubamos construindo provas inquestionáveis de funcionamento de fato, desenhando uma linha do tempo societária irrepreensível, e forçando o enquadramento jurídico rigoroso aos limites exatos previstos na Lei 6.830, no artigo 135, inciso 3º, do Código Tributário Nacional, na interpretação protetiva da súmula 430, e na contagem inflexível dos prazos de prescrição. Se eu pudesse deixar uma recomendação prática fundamental, de empresário para empresário, um conselho para você aplicar amanhã na sua operação, seria esta. Trate o seu endereço comercial com o respeito que ele exige. Mantenha os seus cadastros rigorosamente atualizados, de forma simultânea, na Junta Comercial, na Receita Federal e nas Secretarias de Fazenda estaduais e municipais. É um custo burocrático ínfimo perto do custo de uma defesa patrimonial. Se você decidir encerrar as atividades da empresa, não apague a luz e feche a porta. Invista no encerramento regular, liquide passivos, registre as baixas. Se você vai sair de uma sociedade, não confie no acordo de cavalheiros, formalize a saída, registre a alteração, guarde toda a documentação comprobatória da sua gestão para sempre. E, ao primeiríssimo sinal de que uma execução fiscal foi ajuizada, trate o caso imediatamente como um risco sistêmico de cadastro de pessoa física, e não apenas uma pendência de cadastro nacional da pessoa jurídica. O único e melhor momento para agir com total controle da situação é agora, antes da ordem de bloqueio ser assinada. É quando nós ainda temos espaço processual para controlar e ditar a narrativa do litígio com provas robustas e tempestividade impecável. Resumindo a nossa estratégia de forma cristalina, se a sua empresa não é localizada no domicílio fiscal, o gatilho da súmula 435 será acionado para gerar a presunção de dissolução irregular e abrir um corredor direto para o redirecionamento contra os seus bens. Mas você pode e tem o dever de reagir construindo barreiras intransponíveis, documentação de funcionamento, cronologia clara de saída societária, teses de ilegitimidade passiva, comprovação de ausência absoluta de ato ilícito doloso e, claro, o reconhecimento da prescrição intercorrente. O aviso legal essencial de toda a nossa conversa. O conteúdo que eu acabei de te entregar é profundamente estratégico e informativo, mas ele não substitui, em hipótese alguma, a análise jurídica minuciosa e individualizada do seu processo. Cada execução fiscal é um universo particular que depende de detalhes mínimos, como datas cruzadas, limites de poderes de gestão definidos em contrato, integridade dos registros societários e a qualidade da sua prova fática de funcionamento ou de regular encerramento. Tudo importa. Agora, eu chamo você para a ação e para o debate que enriquece essa comunidade. Desça aqui nos comentários e me diga, de forma geral e sem expor dados sigilosos, qual foi o exato gatilho que a Procuradoria usou no seu processo? Foi a certidão de não localizar uma empresa? Foi uma mudança de endereço não comunicada? Foi a saída de sócio mal documentada ou um pedido de redirecionamento surpresa? E, principalmente, quais documentos concretos você tem guardados hoje para comprovar a sua versão dos fatos?
Para continuar aumentando seu repertório de defesa e evitar tomar decisões baseadas no escuro ou no desespero, clique no próximo vídeo que já está aparecendo aí na sua tela. Nele, eu aprofundo exatamente o próximo passo tático dessa jornada, focando na blindagem preventiva do administrador. E, por favor, clique em inscrever-se no canal da LLR Advocacia. O nosso compromisso aqui é entregar análises densas, objetivas e brutalmente práticas sobre gestão de risco empresarial e direito tributário, sempre ancoradas no que a legislação e os tribunais superiores realmente decidem, longe da teoria inútil. Eu sou Lucas Lisboa, advogado especialista. Muito obrigado pela sua audiência e confiança de sempre. Nós nos vemos no próximo vídeo. E, caso você precise estruturar uma defesa robusta ou auditar o risco do seu patrimônio com o nosso escritório, os contatos oficiais e seguros estão todos listados aqui embaixo, na primeira linha da descrição.